Por trás de cada sorriso deslumbrante e pose perfeita, escondem-se segredos tão explosivos que poderiam destruir carreiras da noite para o dia. E se as estrelas que você adorava não fossem quem diziam ser, de filhos escondidos a identidades fabricadas, essas 20 revelações familiares vão abalar tudo o que você pensava saber sobre os deuses dourados de Hollywood. Jack Nicholson. Jack Nicholson viveu 37 anos acreditando que sua mãe era sua irmã. Isso não foi algum golpe publicitário de Hollywood. Foi um engano familiar tão completo que enganou um dos atores mais inteligentes do cinema. Em 1974, um repórter da revista Time casualmente soltou a bomba que mudou tudo. Junho, que Jack pensava ser sua irmã mais velha rebelde, era na verdade sua mãe adolescente. A mulher que ele chamava de mãe era na verdade sua avó, Ethel May. A família orquestrou essa mentira elaborada em 1937, quando June, de 17 anos, engravidou fora do casamento. Naquela época, mães solteiras enfrentavam destruição social. Então, reescreveram a própria realidade. June fazia o papel da irmã descolada, enquanto Ethel assumia o papel materno. A atuação foi tão convincente que vizinhos, amigos e até o próprio Jack nunca questionaram. Quando a verdade veio à tona, ambas as mulheres já haviam morrido, levando seus motivos para o túmulo. Nicholson lidou com a revelação com seu humor característico, chamando-a de bastante dramática, mas não traumatizante. Mais tarde, ele admitiu que a descoberta explicava certas dinâmicas familiares que nunca fizeram muito sentido. O rebelde que construiu sua carreira expondo verdades desconfortáveis estava vivendo a mentira mais pessoal de Hollywood. Esta revelação veio no auge de sua fama, logo após Chinatown, provando que até os atores mais perspicazes podem ser cegos para suas próprias histórias. Bob Darin. Toda a identidade de Bob Darin desmoronou quando ele descobriu que sua amada mãe, Polly, era na verdade sua avó. O ídolo adolescente que cantou Mac the Knife e Splish Splash passou 31 anos vivendo uma ficção cuidadosamente construída. Sua irmã, Nina, era na verdade sua mãe biológica que deu à luz a ele com apenas 17 anos. A família do Bronx realizou essa farsa perfeitamente, com Polly assumindo a criação de Bob, enquanto Nina desempenhava o papel de irmã mais velha despreocupada. E o arranjo parecia perfeito, até que Nina finalmente desabou e contou a verdade a Bob no final da década de 1960. A revelação o devastou mais do que qualquer crítica negativa ou revés na carreira poderia. Amigos notaram que Bob nunca mais foi o mesmo após descobrir sua verdadeira filiação. Ele se tornou retraído, deixou crescer um bigode e abandonou sua imagem polida de pop para a música folk e o ativismo político. O choque emocional agravou seus problemas cardíacos existentes devido à febre reumática na infância. Já fragilizado por anos de doença, o golpe psicológico acelerou seu declínio. Bob morreu tragicamente jovem aos 37 anos, apenas 4 anos após descobrir a verdade sobre seu nascimento. Alguns acreditam que o segredo de família contribuiu para sua morte precoce, pois o estresse e a crise de identidade tiveram um impacto devastador em seu coração enfraquecido. O cantor que parecia ter tudo perdeu a única coisa que o dinheiro não podia comprar, a simples verdade sobre quem ele realmente era. Marilyn Monroe. O segredo mais devastador de Marilyn Monroe não era sobre seus famosos casos, mas sobre a criança que nunca teve. Em 1956, no auge de sua carreira, Monroe descobriu que estava grávida durante seu turbulento casamento com o dramaturgo Arthur Miller. A gravidez deveria ter sido motivo de celebração, mas Hollywood tinha planos diferentes. Os executivos do estúdio entraram em pânico. Monroe estava contratada para vários filmes importantes, e uma gravidez custaria milhões em atrasos de produção. A pressão foi imensa e imediata. A portas fechadas, foram rapidamente feitos arranjos para que Monroe passasse por um procedimento que encerraria a gravidez. A decisão não foi inteiramente dela. Várias fontes sugerem que ela se sentiu encurralada por obrigações contratuais e pressões financeiras. O resultado assombrou Monroe pelo resto de sua vida. Amigos relataram que ela falava obsessivamente sobre querer ter filhos e frequentemente brincava com os filhos de seus associados com uma afeição desesperada. O procedimento supostamente deixou-a com complicações que tornaram futuras gravidezes difíceis, adicionando outra camada de tragédia à sua história. Monroe nunca discutiu publicamente este capítulo de sua vida, mas aqueles mais próximos a ela testemunharam o impacto emocional. Sua crescente dependência de medicamentos e suas lutas contra a depressão estavam em parte enraizadas nessa perda profunda. A mulher que simbolizava a feminilidade suprema foi negada uma de suas experiências mais fundamentais. Este segredo permaneceu enterrado até décadas após sua morte, quando confidentes finalmente revelaram toda a extensão do que Monroe sacrificou por sua carreira. Rock Hudson. A imagem romântica inteira de Rock Hudson era grande de Hollywood.
Maior mentira. O homem que simbolizava a perfeição masculina passou sua carreira escondendo sua verdadeira identidade por trás de um casamento de conveniência cuidadosamente orquestrado. Em 1955, quando a revista Confidential ameaçou expor sua vida privada, o agente de Hudson rapidamente organizou um casamento com a secretária Phyllis Gates. O casamento foi puro teatro desde o primeiro dia. Gates, mais tarde, admitiu que suspeitava da verdade, mas seguiu com a farsa mesmo assim. Eles posaram para inúmeras revistas, interpretaram o casal perfeito em estreias e enganaram uma geração inteira de fãs apaixonados. Nos bastidores, Hudson continuou seus relacionamentos reais enquanto mantinha a fachada de felicidade heterossexual. O casal se divorciou após 3 anos, citando diferenças irreconciliáveis, mas a verdadeira diferença era que todo o relacionamento deles era roteirizado. Hudson voltou à sua imagem de solteiro enquanto secretamente compartilhava sua vida com seu parceiro de longa data, Robert Bendits. Eles viveram juntos por mais de 3 décadas, administrando um vinhedo e organizando encontros íntimos longe dos olhares curiosos de Hollywood. A elaborada enganação funcionou perfeitamente até 1985, quando Hudson se tornou a primeira grande celebridade a morrer de complicações relacionadas à AIDS. Seu diagnóstico finalmente revelou a verdade sobre sua vida privada, provocando conversas em todo o país sobre a doença e as pressões que forçavam atores gays a se esconderem. A morte de Hudson marcou um ponto de virada no tratamento de artistas gays em Hollywood, mas veio ao custo máximo. Joan Crawford. A imagem de Joan Crawford como a mãe perfeita de Hollywood mascarava uma verdade horrível sobre como ela adquiriu alguns de seus filhos. 2 dos seus filhos adotivos mais jovens vieram através da Tennessee Children's Home Society de Georgia 10, que mais tarde foi exposta como uma das operações de tráfico de bebês mais notórias da história. Tan dirigia uma rede sofisticada que essencialmente sequestrava crianças de famílias pobres e as vendia para clientes ricos por taxas enormes. Crawford provavelmente não sabia sobre os métodos criminosos de Tan, mas a conexão manchou seu legado familiar para sempre. A atriz que posou para inúmeras fotos publicitárias com seus filhos adotados havia, sem saber, participado de um sistema que destruiu inúmeras famílias. O escândalo estourou anos após a morte de Crawford, revelando que centenas de adoções eram, na verdade, sequestros disfarçados de caridade. Tan mirava mães vulneráveis, muitas vezes dizendo-lhes que seus filhos haviam morrido, enquanto secretamente os vendia para celebridades e famílias ricas em todo o país. A operação era tão sofisticada que até agências de adoção legítimas foram enganadas. As adoções de Crawford, através desta rede, ocorreram na década de 1940, quando sua carreira estava em ascensão e sua imagem pública, como uma mãe dedicada, era cuidadosamente cultivada. A revelação adicionou outro capítulo sombrio ao seu legado já complicado, especialmente após o explosivo livro de memórias de sua filha Christina, mamãezinha querida, que expôs supostos abusos dentro da casa dos Crawford. A mulher que construiu sua imagem, salvando crianças indesejadas, pode ter, na verdade, participado de sua exploração. Clark Gable e Loretta Young. O encobrimento mais chocante de Hollywood envolveu a filha secreta de Clark Gable e Loretta Young, escondida por décadas através de um esquema de adoção elaborado. Em 1935, durante as filmagens de Call of the Wild, o caso deles resultou em uma gravidez que ameaçou ambas as carreiras. Young, uma católica devota, enfrentaria a ruína se a verdade viesse à tona. A solução foi diabolicamente engenhosa. Young desapareceu de Hollywood por meses, alegando estar de férias na Europa. Ela secretamente deu à luz a filha Judy. Depois, a colocou em um orfanato por 19 meses. Quando Young voltou aos holofotes, ela encenou um golpe publicitário, adotando o misterioso bebê que alegou ter tocado seu coração. Judy cresceu acreditando que era adotada, sem nunca saber que sua famosa mãe adotiva era na verdade sua mãe biológica. A semelhança com Gable era impressionante. Suas famosas orelhas eram inconfundíveis na jovem, mas Young desviava todas as perguntas com indignação justa. Ela manteve a farsa por mais de 30 anos, mesmo quando Judy a confrontou diretamente sobre as óbvias semelhanças físicas. A verdade finalmente veio à tona em 1994, quando Judy publicou suas memórias, revelando a devastação emocional de crescer sem conhecer sua verdadeira identidade. Young havia guardado o segredo para proteger sua carreira e imagem religiosa, mas o custo foi enorme. Gable nunca reconheceu sua filha, e Young viveu com medo constante de ser exposta. O engano que salvou 2 carreiras destruiu a vida de uma criança inocente que passou décadas se perguntando quem realmente era. Mary Lee Oberon. Mary Lee Oberon realizou uma das transformações de identidade mais completas de Hollywood, apagando sua herança racial mista para se tornar uma protagonista aceitável. Nascida na Índia de um pai britânico e uma mãe anglo-indiana, ela fabricou um histórico completamente novo.
como uma aristocrata australiana branca. O engano exigiu medidas extremas. Oberon passou por tratamentos dolorosos de clareamento de pele e usou iluminação de câmera especializada para minimizar sua tez natural. Ela afirmava ser da Tasmânia, um local escolhido especificamente porque os registros de nascimento locais haviam sido destruídos em um incêndio, tornando a verificação impossível. Ainda mais chocante era o segredo de família que ela escondia. A mãe biológica dela tinha apenas 12 anos quando Oberon nasceu, o resultado do abuso por parte de seu próprio padrasto. Para proteger a criança dessa verdade horrível, Oberon foi criada acreditando que sua avó era sua mãe e sua verdadeira mãe era sua irmã mais velha. A atriz manteve essa ficção elaborada durante toda a sua carreira, escondendo a verdade até mesmo de seus próprios maridos e filhos. Ela se recusou a visitar a Austrália até o final da década de 1970, temendo perguntas sobre suas origens. O estresse de manter uma mentira tão completa supostamente contribuiu para sua natureza reclusa e obsessão com a privacidade. A história de Oberon revela as brutais barreiras raciais do início de Hollywood, onde até mesmo talentos extraordinários precisavam ser escondidos atrás de fachadas aceitáveis. Ela morreu em 1979, sem nunca reconhecer publicamente sua verdadeira origem, levando para o túmulo uma das reinvenções mais completas do cinema. Jane Tierney. O segredo mais doloroso de Jane Tierney começou com um único aperto de mão. Em 1943, enquanto estava grávida de seu primeiro filho, a deslumbrante atriz participou de um evento da USO durante um surto de rubéola. Uma fã, desesperada para conhecer sua estrela, quebrou a quarentena apenas para apertar a mão de Tierney. Aquele momento de contato mudou tudo. A fã estava contagiosa e Tierney contraiu rubéola durante o crucial primeiro trimestre de sua gravidez. Meses depois, ela deu à luz a filha Daria, que nasceu surda, parcialmente cega e com graves deficiências de desenvolvimento. A trágica ironia só foi revelada anos depois, quando a mesma fã se aproximou de Tierney em uma festa e anunciou orgulhosamente que havia quebrado a quarentena para conhecer seu ídolo. A reação de Tierney foi de fúria controlada misturada com uma dor devastadora. Ela nunca confrontou a fã publicamente, mas o encontro a assombrou por toda a vida. A culpa e o desgosto a levaram a uma depressão severa que exigiu hospitalização e terapia de eletrochoque. Sua carreira, antes luminosa, escureceu enquanto ela lutava com o peso da condição de sua filha. A família tomou a decisão angustiante de colocar Daria em uma instituição, uma escolha que torturava Tierney diariamente. Ela a visitava regularmente, mas mantinha a existência da filha em grande parte escondida do público, temendo que o estigma em torno das deficiências prejudicasse sua carreira. A atriz que personificava a beleza etérea na tela vivia com uma profunda escuridão fora das câmeras. Esta tragédia inspirou o romance de Agatha Christie, O Espelho Quebrado, embora poucos o tenham associado ao pesadelo real de Tierney. O segredo permaneceu amplamente oculto até que a autobiografia de Tierney, de 1979, finalmente revelou toda a extensão de seu sacrifício. C. Spencer Tracy. Spencer Tracy viveu uma vida dupla por mais de 2 décadas, mantendo relacionamentos separados com sua esposa e seu verdadeiro amor, Katharine Hepburn. Isso não foi um caso passageiro de Hollywood, mas um romance profundo de 26 anos que ambas as partes mantiveram escondido do público. Tracy casou-se com Louise Treadwell em 1923, mas o relacionamento deles ficou tenso depois que o filho John nasceu surdo. Tracy culpava a si mesmo pela deficiência do filho, vendo-a como uma punição divina por suas falhas morais. A culpa o levou ao alcoolismo e ao afastamento emocional da família, embora ele nunca tenha buscado o divórcio devido às suas rígidas crenças católicas. Quando Tracy conheceu Hepburn, em 1941, durante as filmagens de Mulher do Ano, eles formaram uma conexão imediata que durou até a morte dele. Eles viviam separadamente para manter as aparências, mas eram parceiros inseparáveis em privado. Hepburn nunca pressionou por casamento, respeitando as convicções religiosas de Tracy e sua recusa em abandonar a esposa. O arranjo era um segredo aberto em Hollywood, mas a imprensa respeitava sua privacidade de maneiras inimagináveis hoje. As revistas de fãs continuavam retratando Tracy como um homem de família devotado, enquanto Hepburn era apenas uma amiga próxima. Ambas as partes preferiam assim, protegendo seu relacionamento não convencional do escrutínio público. A morte de Tracy em 1967 finalmente permitiu que Hepburn falasse abertamente sobre o amor deles, mas apenas depois que a esposa dele foi poupada de qualquer constrangimento público. O segredo que o sustentou tornou-se um modelo para a história de amor mais duradoura de Hollywood, Charlie Chaplin. O gênio de Charlie Chaplin não conseguia mascarar seu padrão perturbador de relacionamentos com meninas menores de idade. A lenda da comédia casou-se 4 vezes, com 3 de suas esposas sendo adolescentes quando seus relacionamentos começaram.
Isso não foi coincidência, mas um padrão que o sistema de vídeo trabalhou desesperadamente para minimizar. Seu casamento mais escandaloso foi com Lita Gray, de 16 anos, em 1924, quando Chaplin tinha 35. Gray ficou grávida enquanto atuava em seu filme A Corrida do Ouro, forçando um casamento apressado no México para evitar acusações legais. De acordo com os documentos de divórcio posteriores de Gray, Chaplin inicialmente a pressionou a fazer um aborto ilegal, concordando com o casamento apenas quando ela recusou. O casamento foi um pesadelo desde o início. Gray teve 2 filhos com ele enquanto Chaplin se envolvia em múltiplos casos e supostamente a submetia a abuso emocional. Quando ela pediu o divórcio em 1927, sua queixa de 50 páginas detalhava o comportamento controlador de Chaplin e virou notícia de primeira página em toda a América. O escândalo poderia ter destruído a carreira de Chaplin, mas sua reputação artística de alguma forma sobreviveu. Os publicitários do estúdio trabalharam horas extras para minimizar as diferenças de idade e apresentar seus casamentos como românticos em vez de potencialmente exploradores. A extensão completa de seu comportamento em relação a mulheres jovens foi sistematicamente obscurecida do público por décadas. O padrão de Chaplin continuou com sua quarta esposa, Ona O'Neill, que tinha apenas 18 anos quando se casaram em 1943. Ele tinha 54. Embora este casamento tenha durado até sua morte e produzido 8 filhos, começou quando ela ainda era adolescente, seguindo o padrão perturbador que definiu sua vida pessoal. Judy Garland. A infância traumática de Judy Garland começou com um segredo de família que os forçou a fugir de sua cidade natal quando ela tinha apenas 4 anos de idade. O pai dela, Frank Gumm, era alvo de rumores sobre relacionamentos inapropriados com jovens. E quando os boatos se tornaram muito altos em Grand Rapids, Minnesota, a família de repente se mudou para a Califórnia. A jovem Judy foi informada de que estavam se mudando para melhores oportunidades no show business, sem nunca saber o verdadeiro motivo por trás da partida apressada. A verdade sobre o suposto comportamento de seu pai permaneceu oculta durante toda a sua infância, mas moldou a dinâmica da família de maneiras devastadoras. O casamento de Frank e Ethel era turbulento, marcado por separações e reconciliações que confundiam sua filha. O segredo em torno da vida de seu pai criou uma atmosfera de vergonha e instabilidade que acompanhou Judy ao longo de sua carreira. A imagem dela pela MGM, como a garota saudável e totalmente americana, contradizia diretamente a realidade de sua situação familiar. Ela aprendeu cedo a apresentar um exterior alegre enquanto escondia a dor privada, uma habilidade que a serviu profissionalmente, mas a destruiu pessoalmente. Frank morreu quando Judy tinha apenas 13 anos, levando muitos segredos da família com ele, mas o dano já estava feito. A garota que cantou Over the Rainbow com tanto anseio cresceu em um lar onde a verdade era perigosa e as aparências eram tudo. Essa experiência precoce com a decepção familiar a preparou para as demandas semelhantes de Hollywood, mas a um custo psicológico enorme. A história completa da vida dupla de Frank Gumm permaneceu oculta até bem depois da morte de Judy, adicionando mais uma camada de tragédia ao seu legado já comovente. Gary Cooper e Patricia Neal. O caso de Gary Cooper com Patricia Neal resultou em um dos segredos mais trágicos de Hollywood. O astro casado, de 47 anos, começou um relacionamento apaixonado com a atriz de 23 anos durante as filmagens de The Fountainhead, em 1949. O que deveria ter sido um breve romance em Hollywood tornou-se um devastador caso de 3 anos que terminou em desilusão. Quando Neal engravidou em 1950, Cooper entrou em pânico com o escândalo que destruiria sua imagem de bom moço. Sob intensa pressão tanto de Cooper quanto do sistema de estúdios, Neal concordou em se submeter a um aborto ilegal, uma decisão que a assombrou pelo resto de sua vida. O procedimento perigoso foi organizado em segredo, com Cooper cuidando de toda a logística. O aborto deixou Neal com cicatrizes físicas e emocionais. Ela revelou mais tarde que foi a coisa mais triste que já aconteceu comigo, e acreditava que complicações do procedimento ilegal afetaram sua capacidade de ter filhos em seu casamento subsequente. A mulher que deveria estar celebrando uma nova vida enfrentou, em vez disso, um trauma que quase quebrou seu espírito. A esposa de Cooper, Rocky, descobriu o caso e confrontou Neal diretamente, supostamente ameaçando destruir sua carreira se o relacionamento continuasse. Diante da ruína profissional e devastação pessoal, Neal deixou temporariamente Hollywood para a Broadway, tentando reconstruir sua vida despedaçada longe do cenário de seu trauma. O segredo permaneceu enterrado por décadas, com revistas de fãs apenas insinuando os problemas românticos de Cooper. Somente na década de 1980, muito depois da morte de Cooper, Neal começou a falar abertamente sobre o relacionamento deles e sua trágica conclusão. Jerry Lewis, lenda da comédia. Jerry Lewis passou décadas se recusando a reconhecer sua suposta filha, Susan Minaret, que vivia na pobreza enquanto ele desfrutava de fama e fortuna.
nascida no início da década de 1950. Do caso de Louis com uma modelo, Susan cresceu ouvindo rumores de que seu pai poderia ser o famoso comediante, mas Louis nunca confirmou ou negou sua existência. Apesar de ter uma semelhança impressionante com Louis e supostamente compartilhar DNA com seus familiares conhecidos, Susan não recebeu apoio ou reconhecimento do homem que acreditava ser seu pai. Ela tentou entrar em contato várias vezes ao longo dos anos, mas Louis se recusou a encontrá-la ou fazer um teste de paternidade, deixando-a a lutar contra a doença e a pobreza. A situação tornou-se ainda mais comovente quando Susan desenvolveu a doença de Crohn e se viu sem teto aos 60 anos. Enquanto Louis arrecadava milhões para as crianças de Jerry através de seus teletons de distrofia muscular, sua suposta filha biológica vivia nas ruas da Filadélfia, sem condições de pagar por cuidados médicos para sua própria condição. Quando Louis morreu em 2017, seu testamento deserdou explicitamente todos os 6 filhos de seu primeiro casamento, mas não fez nenhuma menção a Susan. O homem que publicamente defendia causas infantis abandonou seus próprios filhos em particular, criando um contraste marcante entre sua persona pública e suas ações privadas. A história só ganhou ampla atenção após a morte de Louis, revelando a cruel ironia de um homem que ajudou inúmeras crianças enquanto supostamente ignorava as suas próprias. A luta de Susan destaca o lado obscuro da celebridade, onde os filhos da fama podem ser esquecidos na busca pela adoração pública. Patty Duke, a vencedora do Oscar. Patty Duke enfrentou um dos mistérios de paternidade mais complicados de Hollywood quando engravidou em 1970, durante um período de transtorno bipolar não diagnosticado. Com apenas 23 anos, ela teve relacionamentos com 3 homens diferentes em rápida sucessão, criando um enigma de décadas sobre a verdadeira paternidade de seu filho. Os potenciais pais incluíam o ídolo adolescente Desi Arnaz Jr., o ator casado John Astin e o jornalista Michael Tell, com quem Duke se casou impulsivamente por apenas 13 dias antes de anular o casamento. Quando o filho Sean nasceu em 1971, Duke declarou publicamente Astin como o pai, e ele se divorciou de sua esposa para se casar com ela e criar o menino. Anos depois, Duke mudou sua história, dizendo a Sean que acreditava que Desi Arnaz Jr. era na verdade seu pai biológico. Esta revelação lançou o jovem em uma crise de identidade, pois ele havia crescido amando Astin como seu pai. A turbulência familiar refletia as lutas contínuas de Duke com a doença mental e o caos de sua vida pessoal. O mistério não foi resolvido até 1994, quando Sean fez testes de DNA com todos os 3 potenciais pais. O resultado chocante revelou que Michael Tell, o homem com quem Duke havia se casado impulsivamente, era na verdade seu pai biológico. Este desfecho surpreendeu a todos, já que Duke e Tell mal se conheciam e o casamento deles nunca foi consumado. Sean sabiamente escolheu manter relações amorosas com todas as figuras paternas em sua vida, enquanto finalmente conhecia a verdade biológica. A história de Duke ilustra como a doença mental e a pressão de Hollywood podem criar um caos familiar que dura por gerações. Ingrid Bergman. A queda de Ingrid Bergman da Graça foi rápida e brutal quando ela deixou seu marido e filha em 1949 para trabalhar com o diretor italiano Roberto Rossellini. Seu caso apaixonado e sua subsequente gravidez fora do casamento desencadeou uma das mais ferozes cruzadas morais de Hollywood. A reação foi sem precedentes em sua severidade. Bergman foi denunciada no plenário do Senado dos Estados Unidos como uma poderosa influência para o mal e o apóstolo da degradação de Hollywood. Igrejas organizaram boicotes, cartas de fãs se transformaram em cartas de ódio, e a atriz que simbolizava a virtude em filmes como Os Sinos de Santa Maria foi rotulada como uma adúltera destruidora de lares. Efetivamente exilada de Hollywood, Bergman permaneceu na Europa por 7 anos, casando-se com Rossellini e tendo 3 filhos com ele, incluindo a futura atriz Isabella Rossellini. A punição superou em muito o crime pelos padrões modernos, mas refletia as expectativas morais impossíveis impostas às estrelas femininas da época. O duplo padrão era evidente. Estrelas masculinas rotineiramente se envolviam em comportamentos semelhantes sem enfrentar tais consequências, mas o pecado de Bergman foi não corresponder à imagem pura que Hollywood havia criado para ela. Seu maior crime foi viver de forma autêntica em uma era que exigia que estrelas femininas permanecessem símbolos em vez de seres humanos. O eventual retorno de Bergman a Hollywood em 1956 com Anastasia lhe rendeu um segundo Oscar e uma ovação de pé no Oscar, sugerindo que a indústria finalmente a havia perdoado. Mas os anos de exílio e humilhação pública permaneceram como um doloroso lembrete do poder de Hollywood de construir e destruir suas maiores estrelas.
Barbara Stanwyck. A maior tragédia pessoal de Barbara Stanwyck foi seu completo afastamento de seu único filho, o filho adotivo Dion. Em 1932, ela e o marido, Frank Fay, adotaram um menino de 10 meses na esperança de fortalecer seu casamento problemático. Quando o casal se divorciou e Stanwyck criou Dion sozinha enquanto construía sua carreira lendária, apesar de seus esforços para ser uma boa mãe, o relacionamento tornou-se cada vez mais tenso à medida que Dion chegava à adolescência. A carreira exigente de Stanwyck e sua personalidade naturalmente reservada tornaram a conexão emocional difícil, enquanto Dion supostamente enfrentava problemas comportamentais e possivelmente abuso de substâncias. Na idade adulta, mãe e filho eram essencialmente estranhos. Em uma entrevista arrepiante dos anos 1960, Stanwyck afirmou categoricamente: "Eu não tenho filho", encerrando efetivamente toda discussão sobre o relacionamento deles. A mulher que interpretou personagens fortes e carinhosas na tela não conseguiu superar a distância com seu próprio filho. A confirmação final do afastamento deles veio após a morte de Stanwyck em 1990, quando seu testamento revelou que ela deixou para Dion apenas $5.000 de sua considerável herança. Este valor simbólico foi projetado para impedir que ele contestasse o testamento, enquanto a maior parte de sua fortuna foi destinada a amigos e instituições de caridade. Alguns biógrafos sugeriram que a rebeldia de Dion era em parte uma reação a crescer à sombra de sua famosa mãe, enquanto outros apontaram para as complicações que surgiram em relações adotivas durante uma era em que a adoção era envolta em segredo e vergonha. O sofrimento privado de Stanwyck por seu relacionamento fracassado com Dion contrastava fortemente com sua imagem pública de mulher forte e capaz. Raymond Burr, estrela de Perry Mason. Raymond Burr criou uma das mais elaboradas enganações de Hollywood, inventando toda uma trágica história familiar para esconder sua verdadeira identidade. O amado ator de televisão afirmava ter sido casado com uma mulher chamada Annette Sutherland, que morreu em um acidente de avião, e ter perdido um filho jovem para a leucemia. Nenhuma dessas pessoas jamais existiu. A biografia fictícia de Burr era notavelmente detalhada, completa com datas, locais e anedotas comoventes sobre suas supostas perdas. Ele contava com lágrimas nos olhos a história de sua esposa e filho falecidos para desviar perguntas sobre seu estado de solteiro, criando simpatia que encerrava mais investigações. A atuação era tão convincente que até amigos próximos acreditavam na história trágica. A verdade era que Burr era gay em uma época em que a homossexualidade poderia destruir uma carreira. Seu único casamento real foi uma breve união com a atriz Isabella Ward, na década de 1940, que terminou rapidamente e sem filhos. Por trás da elaborada cortina de fumaça, Burr manteve um relacionamento de 35 anos com seu parceiro masculino, Robert Benveditz, vivendo juntos em sua vinha enquanto mantinham total sigilo público. Quando os repórteres pressionavam demais sobre sua vida pessoal, Burr encerrava as perguntas com um curto "eu não discuto isso", geralmente encerrando a conversa. Sua família fictícia tornou-se tão aceita que até os obituários repetiram as histórias fabricadas após sua morte em 1993. Só após a morte de Burr é que os biógrafos revelaram toda a extensão de sua vida inventada, mostrando como as estrelas de Hollywood que viviam no armário tinham que se transformar completamente para proteger suas carreiras e privacidade. Bing Crosby, o amado cantor dos Estados Unidos. Bing Crosby escondeu um segredo familiar sombrio por trás de sua calorosa persona pública. Enquanto o público via a figura paterna gentil de O Bom Pastor, seus filhos do primeiro casamento viviam com medo de seu temperamento violento e métodos de disciplina brutais. Em 1983, 6 anos após a morte de Crosby, seu filho mais velho, Gary, publicou Going My Own Way, expondo anos de abuso físico e emocional. Segundo Gary, Bing era um pai frio e controlador que aplicava surras brutais com um cinto, às vezes até fazer sangrar. O contraste com sua imagem pública amável era chocante. Gary descreveu uma infância desprovida de afeto normal, com seu famoso pai sendo rápido para se irritar e impossível de agradar. 2 dos irmãos de Gary corroboraram algumas das alegações de abuso, embora outro irmão as tenha contestado como exageradas. As divisões familiares refletiam o legado complexo dos métodos de criação de Crosby. Tragicamente, 2 dos filhos de Crosby do seu primeiro casamento mais tarde morreram por suicídio. Embora nenhum fator único possa explicar essas perdas devastadoras, muitos apontaram a repressão emocional e a pressão dentro da casa dos Crosby como fatores que contribuíram para as lutas contínuas da família. A segunda família de Crosby, nascida após seu casamento com a atriz Catherine Grant, descreveu-o consistentemente como um pai amoroso e dedicado.
Essa diferença dramática sugeriu que Crosby ou mudou seu estilo de paternidade, ou que sua primeira família suportou o peso de suas lutas pessoais e pressões de carreira. A revelação destruiu a imagem de Crosby como o pai perfeito da América, provando que até mesmo as personas públicas mais cuidadosamente elaboradas pode esconder verdades privadas devastadoras. Gloria Graham. A atriz vencedora do Oscar, Gloria Graham, chocou Hollywood com um dos segredos familiares mais escandalosos quando se casou com seu ex-enteado. Em 1951, o diretor Nicholas Ray, supostamente, chegou em casa mais cedo e encontrou Graham na cama com seu filho de 13 anos, Tony, de um casamento anterior. A descoberta levou à separação e divórcio imediatos. A história não terminou aí. Incrivelmente, Graham continuou seu relacionamento com Tony depois que ele se tornou adulto. Em 1960, quando Tony tinha 23 anos e Gloria 37, eles se casaram secretamente em Tijuana, no México. A ex-madrasta e o enteado tornaram-se marido e mulher em uma cerimônia que desafiou todas as convenções sociais. A revelação chocante só se tornou pública em 1962, durante uma batalha de custódia entre Graham e outro ex-marido. Quando a imprensa descobriu que o quarto marido de Graham era seu ex-enteado, Hollywood ficou genuinamente chocada. Os estúdios conseguiram manter o relacionamento tabu em segredo durante toda a década de 1950. Uma vez que a verdade veio à tona, a reação foi severa. Os grandes estúdios colocaram Graham na lista negra, encerrando efetivamente sua carreira no cinema mainstream de Hollywood. Ela foi forçada a encontrar trabalho na televisão, em filmes de baixo orçamento e no teatro, nunca recuperando seu status anterior, apesar de seu considerável talento. Graham e Tony Ray permaneceram casados até 1974, mas sua carreira nunca se recuperou do escândalo. O relacionamento que foi mantido em segredo por tanto tempo acabou se tornando o aspecto definidor de seu legado, ofuscando suas performances vencedoras do Oscar e consideráveis habilidades de atuação. Loretta Young. Loretta Young perpetrou um dos enganos mais cruéis de Hollywood contra sua própria filha, fingindo por décadas que sua filha biológica era apenas uma criança adotada. A devota atriz católica engravidou durante seu caso em 1935 com o casado Clark Gable, e então encenou uma elaborada farsa que durou mais de 30 anos. Young desapareceu de Hollywood durante a gravidez, alegando estar de férias na Europa enquanto secretamente dava à luz a filha Judy. Ela colocou o bebê em um orfanato por 19 meses, depois voltou aos holofotes com uma manobra publicitária cuidadosamente orquestrada, adotando a criança que ela alegava ter tocado seu coração. Judy cresceu acreditando que era adotada, sem nunca saber que sua famosa mãe era, na verdade, sua mãe biológica. Quando ela questionou a óbvia semelhança física com Clark Gable, particularmente suas orelhas distintivas, Young indignadamente descartou tais sugestões como rumores maliciosos. A atuação foi tão convincente que até Judy duvidou de seus próprios instintos. A verdade só veio à tona em 1966, quando Judy, então com 31 anos, finalmente confrontou Young diretamente. A revelação emocional veio após décadas de sentir-se deslocada e incerta sobre sua identidade. A admissão de Young veio com avisos para nunca revelar o segredo publicamente, mantendo a decepção mesmo dentro de seu relacionamento privado. Judy finalmente contou sua história em suas memórias de 1994, expondo todo o alcance da decepção de sua mãe. O livro revelou o devastador custo emocional de crescer sem saber sua verdadeira ascendência, enquanto Young vivia com o constante medo de ser exposta. O segredo que protegeu duas carreiras destruiu a vida de uma criança inocente que passou décadas se perguntando quem realmente era. Esses segredos de família provam que a era dourada de Hollywood foi construída tanto em mentiras quanto em talento. Qual revelação mais te chocou? Deixe seus pensamentos abaixo e nos conte. Você acha que essas estrelas foram vítimas dos padrões impossíveis de sua época? Ou eram simplesmente pessoas egoístas que escolheram a fama em vez da família? A verdade sobre suas lendas favoritas pode ser mais sombria do que você jamais imaginou.